E aí galera, tudo bem? Ricardo Riamonde aqui na área. Como prometido, o bônus com os brushes que eu utilizo aqui nos meus trabalhos. Fiz uma seleção dos principais. Claro que, de acordo com o trabalho, às vezes você tem uma necessidade. Então, putz, eu preciso fazer aqui um recurso, eu preciso simular alguma coisa, eu vou e crio um brush e vou testando até eu configurar ele. Mas aqui eu deixei os principais que, assim, eu sento para trabalhar, qualquer um desses que eu pegar, eles vão atender a minha demanda independente do que eu precise. Né? Isso é uma coisa boa quando você tem ali os principais seu, e aí cada um vai escolhendo alguns, porque é isso, assim, tem hora que fazer o trabalho é sentar e produzir, não tem muita conversa assim, né? Senta e faz. Então, assim, o que eu fiz aqui para vocês? Eu dei uma organizada neles, eu trouxe aqui 14 pincéis. O que eu fiz na pintura de ontem, da aula ao vivo, essa pintura, ela utilizou grande parte desses aqui. Eu não utilizei nenhum outro. Eu não utilizei todos, tá? Mas eu utilizei alguns dos que estão aqui. Então vocês já sabem o resultado. Eu até deixei a imagem aqui novamente, trouxe as duas imagens preta e branca e colorida. Aproximando um pouco mais, essas partes mais soltas eu vou mostrar o brush que eu usei, né? Basicamente eu usei um deles, mas quando eu fiz a parte do desenho, eu usei os de desenho ali, tá? Que eu deixo separadinho. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que eles funcionam, como que a gente carrega. Aqui eu deixei um exemplo de cada um. Visualmente o Photoshop já mostra, isso aqui já ajuda bastante. Mas eu fiz aqui uma pinceladinha para vocês terem uma ideia. Como eu falei também, eu fiz de uma maneira mais crescente, ou seja, do desenho para o airbrush, para as pinceladas, para as texturas, é mais ou menos nessa sequência. O que eu não uso muito são os airbrushes, depende muito do caso ali que eu preciso, aí eu utilizo ele. Geralmente eu trabalho mais com pinceladas, por isso que eu deixei esses brushes aqui, ó, pincelada 1, pincelada 2, esses são os casos que eu mais utilizo. Mas vamos lá dar uma olhadinha. Primeira coisa, como que eu carrego brushes? No Photoshop, cada hora que você pega um atalho de ferramenta, a barra aqui de cima de contexto, ela muda de acordo com essa ferramenta. Então, na hora que eu pego o brush, letra B, ele vai lá e traz algumas configurações. Eu vou vir aqui nesse segundo cara, que é onde eu tenho os brushes, e no caso eles já estão aqui, ó, Riamond Brushes, os 14 brushzinhos. Mas vocês querem saber como que carrega, então vamos lá. É só eu clicar bem simples, engrenagemzinha aqui, Import Brushes. Vocês vão receber esse arquivo riamondbrushes.abr, esse é o formato dos pincéis. Clicou duas vezes, pum, ele vai vir aqui para uma pastinha chamada Riamond Brushes. E aí estão eles aqui dentro. Tá? Então é simples assim. Se você quiser exportar um brush ou um conjunto de brushes, você pode exportar a pasta, ou você pode clicar aqui em um brush, por exemplo, segurar o Shift e pegar uma galera que você quer levar, tá vendo? Hoje em dia o Photoshop é muito, mas muito mais maleável. Antes era super chato você conseguir salvar um brush. Então se eu quiser salvar essa galera, clica na engrenagem, Export Select Brushes, salva na pastinha com o nome que você quer, salvar, pronto, você salvou os seus brushes. Pô, mas eu queria levar só um, então você pega um brush, mesma coisa, engrenagem, Export Select Brushes. Ou você quer levar alguns, segura o Ctrl e vai escolhendo quais você quer. Ó. Eu escolhi 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa, engrenagem, Export Select Brushes, salva, você vai salvar os brushes selecionados. Tá? Botão direito aqui renomeia eles, tá? Dá para clicar aqui Rename Brush, ele vai abrir uma janelinha e você pode pôr o nome que achar mais convencional para você. Ok? Não tem segredo, é dessa forma que a gente carrega os brushes aqui para dentro. Agora, só para eu demonstrar um pouquinho, e eu não vou pintar, galera, eu vou só demonstrar o que cada um faz. Então, o primeiro deles, Brush Desenho 1, é o que eu falei, como o nome já diz aqui, ó, eu uso ele para esboçar. Tá? Então, aquilo que eu quiser desenhar, eu uso para fazer os meus esboços, começar a criar. Né? Dentro do digital tem um processo que eu gosto de fazer, que é crio um esboço num layer daquilo que eu vou querer trabalhar. Vamos fazer qualquer coisa aqui. A live já tomou bastante tempo de todo mundo, já pintei, então aqui eu só vou demonstrar qualquer coisinha aqui. O que eu faço muito? Isso aqui é um primeiro esboço, eu gosto de pegar a borracha, a letra E, aí eu pego qualquer borracha aqui, uma softzinha geralmente, e eu dou, opa, muito forte, e eu dou uma apagada. Ó. Então esse processo é legal, porque eu não preciso apagar tudo. Aí eu venho aqui agora, que eu já tenho um pouco mais da posição do que eu estou fazendo, e eu começo a
trazer um pouco mais de detalhe, começo a brincar um pouco mais com aquela base que eu já fiz, tá? Já começa a querer criar aqui alguma ideia do que eu possa estar criando, esboçando, observando, mas eu já dei uma apagadinha, mantenho a ideia principal ainda aqui e vou lá construindo algo que eu tenho que ficar falando e criando, e eu já falei isso que para mim não funciona 100% dessa maneira, e aí eu vou lá desenhar. Ah, posso pegar de novo a borracha, dou mais uma apagadinha e dou mais uma refinada. E se eu não quiser ficar fazendo layers, eu poderia criar layers e criar esse processo aqui. Tá? Então isso aqui é um grande auxílio, esse processo, para a gente ir refinando aquilo que a gente quer fazer. Tá? Então está lá alguma coisa sendo, começando a tomar forma, começando a ter uma criação e assim por diante. Beleza? Então essa é a forma que eu trabalho com desenho. Outro carinha aqui é o segundo brush, desenho textura. Então o que ele é? Ele lembra um grafite, a ponta de um carvão. Tá? Então ele tem essa texturinha. Caso você de repente quer fazer um trabalho que traga algo de uma textura, que você queira simular algo mais tradicional, a ideia dele aqui também é bastante funcional para isso, assim, tá? Ele é bem legal de trabalhar, dá para fazer umas achurinhas aí, ó, dá para aumentar o tamanho dele, ele vai ficar mais soltão, tá? Diferente do outro. O outro tem uma cara bem digital, ou lembrando até sei lá, uma caneta ou algo assim. Esse aqui já não, esse aqui já começa a ter uma outra dinâmica de trabalho aí para que a gente possa brincar aí com eles, ok? Depois na lista aqui, Airbrush. O Airbrush é o seguinte, galera, muita gente quando está começando usa muito o Airbrush, porque é muito fácil fazer volume com ele, né? Fazer luz e sombra. Ó. Se eu faço uma área de seleção e aí eu vou pintando com o Airbrush, ó, rapidinho eu crio uma ideia de luz e sombra. Né? Posso até já vir aqui e trazer um rebatimento. É muito rápido, muito fácil. Qual que é o porém? Depende do que eu vou fazer, isso aqui é legal, depende do que eu vou fazer, isso aqui não é legal. Por quê? Como ele é muito perfeito, muito liso, ele pode criar a ideia de algo mais artificial. Então, se você está buscando no seu trabalho aquela cara um pouco mais tradicional, tem que tomar um cuidadinho com o airbrush. Outra coisa que tem que tomar cuidado com o airbrush, que muita gente faz, é ficar fazendo luz e sombra com ele grande assim, né? Então eu vou fazer aqui onde seria um nariz, aí tem um olho. Vocês estão percebendo que a imagem fica super difusa, ó, né? Ela fica aquela coisa marca e não marca. Então, fazer luz e sombra assim não é tão legal. A gente pode intercalar. Eu posso ter uma área mais difusa e aí eu venho e de repente eu quero fazer uma sombra mais projetada aqui embaixo e aí eu tenho esse trabalho de uma área mais marcada. Ó. E aqui essa borda ainda é suave, mas ela já ficou bem mais marcada do que de repente essa aqui em cima. Ó. Então aí eu posso ir intercalando dessa forma, tá? Então o airbrush às vezes dá para dar uma começada, né, dar uma esboçada na mistura de cor, mas eu particularmente gosto da pincelada mais evidente, né? Então para o meu trabalho eu trago isso. Qual que é o porém da pincelada evidente? É que às vezes esses brushes de pincelada, às vezes a gente demora mais para fazer uma luz e sombra, um trabalho. O airbrush a gente consegue ganhar em velocidade. Eu gosto muito do airbrush quando, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer a minha cena meio avermelhada, aí eu pego um brush bem grandão, ó, e aí eu jogo um clima que eu quero, ou um clima azul do outro lado. Então isso aqui funciona bem para mim, tá? Mais do que trabalhar ele como pincel, criando volume, criando massa, ok? Então dessa forma eu gosto de trabalhar bastante com ele, tá? Vamos zerar aqui. Depois o Airbrush Noise, ele é igual, só que o que ele tem de diferente? Ele tem um leve noise, ó. Noise é essa granulação, lembra um pouco um sprayzinho aí, né? Então, às vezes, ele é legal. Você pode criar uma informação onde ela não é 100% perfeita e lisa. Ela tem ali ó, uma granulaçãozinha acontecendo. Tá? Então, esse cara é uma alternativa interessante. Depois eu pus um aqui, soft hard, que eu uso pouco, bem pouco. Mas eu falei, vou pôr aqui na lista, porque eu estou fazendo uma transição de airbrush para hard. Né? Do soft para o hard. Então eu botei um soft hard aqui no meio. Então, ó, qual que é a característica dele? Ele tem uma suavidade aqui no centro, vocês estão vendo, porém as bordas dele ó, é bem evidente, é bem marcada. Tá? Então,
a gente pode mesclar um pouco o jeito de pintar com ele. Ó. Na hora que a gente está criando massa, ele não é tão hard assim quanto um hard brush. Com hard, quando eu falo o hard aqui, a dureza, tem a ver com as bordas do pincel, tá? Quando a gente clica essa caixinha de configuração do brush, é esse hardness aqui, ó. Então aqui eu deixo ele bem marcado, aqui eu deixo ele mais soft. Aqui como são dois brushes, a gente não vê tanto, mas ó, hard, soft, tá? Então só para vocês verem a diferença entre uma coisa e outra, tá? Eu tenho a tendência de trabalhar com os brushes mais hard, dependendo do que eu vou fazer. Então aqui eu consigo criar umas transições legais. Um cara que eu uso muito, usava bastante, é o hard, que eu coloquei como hard ou o brushzinho redondo. O redondo é o brush mais básico, é um brush redondo, borda rígida, com um transferzinho ali, criando uma transição mais suave. Eu, por muito e muito tempo, pintei e ensinava os alunos a trabalhar basicamente só com esse brush. Tá? Ele é muito bom, ó, eu vou criando as transições aqui dos valores, né? Segura o Alt, captura o tom, a cor que você quer. Só que, ó, você percebe que às vezes ele cria uma marcaçãozinha meio que eu não quero. Então, nessas transições muito suaves, eu tenho que ficar meio de olho e às vezes ficar corrigindo isso. Tá? Mas eu gosto do resultado dele. Ele é o brush assim, cara, sua máquina tá lenta, não está aguentando o brush com textura, vai no redondo. O redondinho ele vai funcionar redondo. Beleza? Ele funciona super bem. Aí eu migrei, hoje em dia uso muito esse pincelada 1, que é um brush padrão do Photoshop, que ele tem uma carinha com ele funciona muito parecido com o redondo, só que ele tem, ó, uma texturinha nas bordas. Eu consigo criar a ideia de que lembre um pouco uma pinceladinha. Tá? Então é um cara que muitas vezes em aula eu uso, quase todas as aulas eu acho que eu usei ele. Assim, ó, ele para mim funciona legal. Eu consigo ter uma coisa suave. Quando eu preciso marcar, eu marco ele. Tá? Lembrem sempre de mexer em opacidade e flow, testem isso. Tá? Não vou pôr a configuração específica porque vai de cada um, vai de cada trabalho, até de cada tablet. Tá? Cada mesa aí acaba funcionando melhor alguma configuração aqui. Então esse pincelada 1, hoje em dia eu uso ele bastante. Tá? Pincelada 2 é um pincelzinho com uma leve textura. Ó. Então a gente já começa a entrar na ideia das texturinhas. Então para alguns trabalhos eu gosto de usar ele, quando eu já quero de cara dar uma ideia de uma texturinha ou algo assim. Ó. Ele é legal para fazer volume, nessa sobreposição de massas aqui que eu estou fazendo. Ó. Então, e deixa aí uma texturinha, no mínimo, simpática para a gente trabalhar aquilo que a gente quer fazer. Tá? Então, algumas coisas você fala, pô, mas não queria, você pode mudar de brush, tá? Mas ele tem aqui uma carinha interessante. Depois, aqui, número 9, Peleng, pincelada 3, Peleng. Peleng é um artista, procurem aí na internet, vou passar isso como tarefinha, procura aí Peleng, acho que é Andrea Ribochev, se não me engano. Ele tem esse codinome, esse nome artístico Peleng, ele tem um trabalho sensacional, e ele tem um pack de brushes muito bom, tá? Eu uso um deles, que é esse cara aqui. Ó. Esse cara é gostosíssimo de trabalhar, foi o brush que eu usei na aula, principalmente. Todas essas pinceladas aqui mais quadradinhas, essas bordas, a maioria delas foi feito com o brush do Peleng. Tá? Então ele é bem legal, tem uma textura aqui nele, tá? Tem várias coisas que funcionam. Se precisar marcar mais marcado, dá para marcar, ó, dá para recortar as bordas aqui. Ó. Tá? Então ele é bem legal de trabalhar, uso bastante esse cara aqui. E aí a gente entra nos brushes de textura. Tá? Então vamos lá, textura 1. Então é esse brush aqui, cara, sabe aquele seu amigo que é um cara legal, mas é um cara um pouco difícil? Então esse brush é esse cara, tá? Ó. Ele tem uma textura muito legal de tela por baixo, o formato dele gera umas coisas muito legais, porém ele não é o cara muito aconselhável para ficar fazendo luz e sombra desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó, de sobrepor massas. A gente não tem muito controle sobre ele, tá? Ó. Então ele vai ficando essa aparência que putz, você quer uma variaçãozinha a mais, ele não faz. Então ele é um cara muito bom para dar ou uma base inicial, então eu posso começar uma base de uma pintura fazendo isso até com cor, né? Então eu posso dar umas pinceladas super soltas, ó que legal. Para depois, digamos assim, que é a preparação da minha pintura, ó. Então eu posso sair da tela em branco,
tenho aqui uma base para depois eu começar a construir algo aí que de repente eu queira construir, tá? Vou fazer um rosto, enfim, não sei, né? Então eu começo a ter uma base mais interessante, tá? Ou ele funciona para acabamento. Então, depois que você fez toda a sua luz e sombra, você pode ir lá dar aquelas... O pessoal perguntou na aula como que eu faço uma pincelada mais dinâmica, ali, mais expressiva. Então, esse cara, ele naturalmente ele já tem isso. Então, eu posso ir lá, de repente, eu posso dar um acabamentinho ali para uma borda, né, ou estender uma borda. Então, esse cara serve para isso. Ele é um cara um pouco difícil, mas ele tem um resultado muito bonito. Ok? Depois aqui, o número 11, textura 2, trincha. Então isso aqui ele faz, pensa numa espátula, por isso que eu chamei de trincha. Esse cara é legal, eu não fiz isso na aula, mas dá para fazer aqui, ó. Vamos supor que eu quisesse fazer um acabamento parecendo uma pintura. Não sei se já viram em pintura tradicional, a galera cola uma fita crepe em volta do trabalho que está fazendo, ou da tela, ou do papel, e aí depois, na hora que você tira a fita, ela meio que arranca um pouquinho da tinta. Então o que ela faz? Ó, ela meio que naturalmente faz isso aqui, ele traz uma bordinha ali para o seu trabalho, para ele não ficar tão seco. Ó. Opa, muito grande aqui. Tá, ó. Então eu gosto desse cara para esse acabamentinho aqui. Claro, dá para eu pintar com ele, às vezes eu pinto com ele também, mas olha lá, ele saiu daquela coisa estática e agora a bordinha da pintura ficou um pouco mais orgânica ali, ficou mais interessante. Tá? Então essa trincha eu uso bastante para isso. Dá para fazer pinceladas também com ela, tranquilo. Depois a trincha 2, aqui o textura brush 12, textura 3, trincha 2. Nossa, quanta nomenclatura, né? O que ela faz? Ó, ela é um pouquinho mais que nem o cara que eu falei que é o cara difícil ali, ó. Ela tem um acabamento meio... Se você ficar rodando aqui, ó, ele vai fazendo umas maluquice aqui, que é interessante, tá? Podia usar também lá na borda, tá? Poderia fazer aqui, ó. Então aí aqui eu invado um pouquinho mais, ó. Vai começando a ficar uma coisa legal. Até borda aqui, né, às vezes da pintura, ó. Você quer fazer uma borda, brincar com os edges, como a gente falou aí, ó. Então dá para brincar com esse pincel aqui, tá? Ele é bem interessante de fazer esse tipo de resultado. Depois a gente tem aqui o brush 13, dots. Então esse eu uso raramente, mas ele é legal porque, ó, ele tem umas sujeirinhas, ele cria às vezes uma coisa na pele, você pode fazer, ou na sua pintura, de repente você quer fazer que a tinta, ó, deu uma espirradinha, às vezes até do branco, ó, né, ou alguma coisa aqui. Então você consegue uns acabamentos interessantes. Claro que aleatório assim não vai funcionar, mas ele começa a dar uma coisa que a tinta deu uma espirrada, tá? Então ele para um acabamentinho ali, ele vai gerar umas coisas legais, tá? Então aí tem que dar uma experimentada nele. E por último aqui, o brush 14, textura 5, carvão. Então esse brush teve um exercício que eu fiz em aula, que era para a ideia sugerir algo meio que parecido um carvão, ó, como ele tem um acabamento bem legal. Aí a gente pode usar ele até para desenhar, tá? Então essa coisa que o carvão, às vezes você tem uns volumes, umas massas assim, você faz o carvão meio de lado, né? Então isso aqui dá... Eu não gosto de usar ele muito como branco. O branco eu acho que ele perde um pouco do efeito, mas ele com preto, eu acho que ele fica bem legal. Dá para fazer uns trabalhos, podemos até esboçar com ele pequenininho, ó. Dá para fazer uns esboços, mas quando você precisa trazer uma massa, ó, uma luz e sombra, e você dá para construir dessa forma com ele, vai ficando umas coisas interessantes, tá? Ó. Então podemos trazer algo aqui, ó, tá? Então podemos construir meio que essas massas na base aqui desse carvão, tá? Então fica algo legal de trabalhar. Beleza, galera? É isso que eu tinha para mostrar para vocês, para passar para vocês. Funciona como um complemento aí para a aula, para o webinário, aí, a aula dos 4 passos para aprender pintura digital. Isso tem tudo a ver com o que a gente falou ontem. Para a aula ontem não ficar tão maçante tecnicamente, separei esse pedacinho, esse bônus aqui, pelo menos tem alguma coisa para vocês brincarem, experimentar. E o que vocês tiverem de resultado, galera, manda para mim. Manda lá no Pintura Digital no Facebook, no pintura@pinturadigital.com.br, no e-mail. Vão me mandando, produzam, tá, galera?
botem na cabeça assim, cara, eu quero produzir. Então produza, manda, experimenta, testa, cria um brush, pega outro e vai fazendo meio que o pacote de brushes pessoal seu. E aí você já tem ali o seu, é como você carregar seu estojinho, né? A hora que você precisa, você abre e trabalha. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, tô por aqui. Abraço e sucesso aí para vocês.